Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Tárcio Arruda. Alô, alô, obrigado, alô pessoal, obrigado, muito obrigado, obrigado pela presença de todos. Mais uma vez estamos dando início a um Show Mais. E pasmem, senhoras e senhores, pasmem tutti quanti, o programa de hoje leva um número estrondoso, está aqui na tela, 2.532. É programa que não é espetacular. Tanto é que no último dia, 1º de abril, próximo passado, 2016, o Show Mais completou 12 anos no ar. Extremamente maravilhoso. Bota maravilhoso em cima disso, Jimmy. Graças a quem? A vocês, telespectadores, que tanto interagem com o nosso programa, que nos acompanham no decorrer desta, que é mais de uma década. No comecinho, bem no comecinho do programa, era tudo por telefone. É engraçado, né? Esse som a gente nem ouve mais, chama-se telefone. Alô, pois não, produção, qual é o tema? Funcionava assim. Hoje em dia é só na base do sapatinho aqui, ó. É no www.tvmaisabc.com.br. Cuidado com mais, não use o símbolo matemático, esse aqui não funciona, não. Você tem que usar o extenso, ficando desta forma aqui, ó, www.tvmaisabc, tudo grudadinho.com.br. Isso. Olha, você pode pedir tema, você pode escolher, sugerir convidados, você pode pedir reprise de um determinado tema, você pode pedir a reprise deste tema ou de outro qualquer, porém com outros convidados para que possamos ter uma outra visão do assunto que tenha sido focado naquela oportunidade. Fiquem à vontade. Vocês podem ligar para falar mal do programa, pode ligar para falar bem do programa, pode fazer o que vocês quiserem. Repito, este site é de vocês, este portal tvmaisabc.com.br, e está recheado de notícias, tem política, tem esporte, tem mulher bonita, tem de tudo. www.tvmaisabc.com.br. Tem as reprises também de todos os telejornais. É um espetáculo. Extremamente maravilhoso. Muito maravilhoso, Jimmy. Vamos começar de imediato o programa de hoje, mas antes vamos agradecer a parte operacional, formada exclusivamente de jovens universitários, terceiranistas, quartanistas, pessoal que está fazendo o TCC, o trabalho de conclusão de curso, que aqui vêm, passam um período bonito, gostoso, absorvem toda a tecnologia, digamos assim, dos aparelhos, porque colocar uma imagem no ar não é fácil, demanda muitas pessoas de vários departamentos, de vários aparatos eletrônicos, é um negócio meio complicado. Absorveu. O que acontece? Eles são jovens, eles se catapultam para outras emissoras de São Paulo. Conforme eu sempre digo, nós temos ex-funcionários trabalhando em todas as emissoras da capital paulista, de outras cidades do interior, de outros estados brasileiros, de outras capitais, e tem uma meia dúzia aí de uns 2 ou 3 trabalhando até no exterior. Posto isso, eu pergunto a vocês, jovens, porque tem o seguinte também, a juventude, quando se introverte, quando se encabrunha, eles não dão muita pelota, não, e não saem um bom programa. Por isso que todo dia, né, Marcelão, eu confirmo, vocês estão a fins de colocar mais esta edição do Show Mais no ar. Sejam sinceros, por favor, resposta curta e grossa, sim ou não? Sim! Olha aí que beleza, é um espetáculo. Então, atenção, tripulação, aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para decolagem imediata. E o tema desta noite é importantíssimo. Como identificar um ataque cardíaco? Modulando 1000 nos céus do Brasil. Ô Jimmy, mostra a fúria pra eles aí.
E para esse tema importante, muito mais do que importante, né? Porque trata-se de vida, trata-se de segundos que precisam ser preciosamente utilizados. E então nós vamos convidar, aliás, já convidamos, está aqui presente e o recebemos com muito prazer, o Dr. Júlio César Lopes, que é cardiologista. Obrigado, doutor Júlio, pela presença, um prazer muito grande. É um tema gostoso de ser abordado, não é? Sim. Difícil ao mesmo tempo, que todo mundo... Tem gente que... Por isso que não pode ficar brincando com a esposa, com a companheira. Aí, é brincadeira. Faz um brincadeira. charminho, né? Aí chega na hora, tá tendo um piricopaco mesmo, e a mulher não vai acreditar, né? E é um assunto importante, como você disse. Claro. E bota é importante nisso. Principalmente a prevenção, para evitar que você chegue nesse ataque cardíaco. Agora, né? todo ataque cardíaco tem o mesmo caminhar? Não. São não. várias as causas? Sim. Tem várias causas, vários sintomas, vários sinais. Tudo isso depende do tamanho da artéria que o coração é acometido nesse ataque, da região do coração, porque o coração é um músculo, né, Anderson? E nós temos várias artérias que irrigam esse coração. Dependendo de onde ocorreu essa obstrução, em qual artéria, em que área muscular do coração ocorreu, os sintomas eles podem variar um pouquinho. Isso né? que eu ia perguntar, na esteira do que o doutor está dizendo, varia muito de tamanho, de coração para coração, de pessoa para pessoa? Uma pessoa de 1,90 m com 120 quilos, uma pessoa de 1,65 m com 70 quilos, varia muito o tamanho do órgão? Não, em média não. O que varia são os fatores de risco. Né? Se você pegar um indivíduo mais obeso, com índice de massa corpórea maior... Uma circunferência abdominal enorme. Principalmente isso é muito importante. Porque às vezes você tem aqueles indivíduos que têm uma consistência grande. É diferente daquele indivíduo que tem a circunferência abdominal. Essa é a mais perigosa. Inclusive o esqueleto ósseo, o esqueleto ósseo acho que é pleonado, não é? O esqueleto é forte já, né? A pessoa então, só de esqueleto já pesa 50 quilos. Às vezes você pega a ossatura de um e de outro, você não pode comparar de um modo geral, você tem que individualizar nessas medidas, né? Mas o que varia nesse caso, que você comentou, são os fatores de risco, mas o coração em si tem mais ou menos o mesmo tamanho. Agora, partindo desse princípio, doutor, as pessoas não muito mole para o azar também, né? Eu estou falando de cátedra, porque eu tenho uma barriguinha, incompatível com a minha estrutura também. Ela está maior do que precisava ser, não é? E a gente nota pela rua, né? Todas as pessoas, principalmente depois dos 30, depois dos 35, a pessoa parece que dá uma relaxada. Depois que casa, então, é relaxo total, né? Esse é o ponto, né? Essa faixa etária que começa a ficar mais preocupante. Você falou da tua barriguinha, mas você está longe ainda de entrar naquele índice que a gente se preocupa, né? Porque a coisa não acontece do dia para a noite, né? Uhum. Então a gente vai relaxando, começa a relaxar, deixa para amanhã a atividade física, a dieta deixa para depois, e aí nessa você engorda 1, 2, 3, 4, passou um ano, você engordou 10, 15 quilos, já virou um sedentário, já tem uma vida estressante, não levanta nem mais para mudar o canal. Estava vendo a abertura do teu programa, deu saudade de quando eu era pequeno, que a gente tinha que levantar. Daquele televisor antigo, né? Tinha que mexer ali. Era um tipo de exercício. Exato, E tinha também o problema da vertical, horizontal, a imagem ficava assim. Pois é, né? Assim, você tinha mais que ir lá... alto, mais baixo, tinha que levantar. Então, tem estudos que mostram que pessoas que caminham no trabalho, que tem uma atividade física onde você é necessário caminhar para lá ou para cá, tem menos risco de ter um evento cardiológico, um evento cardíaco, do que quem está o tempo todo sentado. Claro. Aliás, a bem da verdade, esse tipo de televisor eu conheço porque eu leio matérias antigas, essas coisas todas, sou aficionado por isso, mas não é da nossa época, né, doutor? Não é da nossa época, né? Mas eu lembro o senhor pegou o finzinho, então? Não, eu peguei... Aquelas Telefunk, aquelas Colorado. Tubo, que tinha um transformador. Tem umas que abriam um alto-falante aqui do lado. O canal ia do 1 ao 13. Começava pelo 2, que era Cultura. Cultura, terminava né? na Bandeirantes. Depois tinha 3, que era a TV Tupi, que virou depois o 4, o SBT. O 3 eu usava para jogar videogame. 5 era Vitor Costa, 7 era Record,
daí tinha a Manchete. 9, acho que era a Manchete. A Gazeta e a Band. É verdade, é verdade. Pô, era isso aí. Hoje em dia tem 600 mil. Inclusive, um número que você deve guardar é o 27 da NET Digital, que é a TV+. Isso. Ah, é claro. Eu ia deixar passar essa oportunidade de puxar o saco do chefe? Não ia. Não. Agora, doutor, nós temos várias campanhas aqui, duas delas importantíssimas. Uma delas é da circunferência abdominal. Sim. A gente está sempre lembrando, no decorrer desses 12 anos, os perigos realmente daqueles que ultrapassam em muito a circunferência abdominal. Nós temos a campanha contra os 4 pós brancos, não é? Para evitar o máximo possível, uns não devem nem chegar perto, que é a farinha, açúcar, sal e a cocaína. São 4 pós brancos terríveis, não é? Agora, fala-se muito, né, dessa vida saudável, sadia, de fazer exercício. Isso aí tinha que ser no dia a dia mesmo, sem muitos esforços, né? Tinha que ser uma coisa que já vem da gente, né? Uhum. É até certo ponto assim, meio contraditório. A gente, com toda a tecnologia e os acessos que a gente tem hoje, né, de prática de atividade física, com várias modalidades a nosso dispor, né, que antes a gente não tinha o acesso, mas mesmo assim a gente leva uma vida ainda sedentária. Ou quando não, a gente procura muito o imediatismo, né? Contraditório também parece que eu vou repetir, eu tenho isso como princípio. A única vantagem de quem come muito, é muito gordo, seria não sentir fome. Seria não sentir fome. Mas ele sente mais do que a gente. E, de repente, o sentir fome é gostosinho. Não é? Porque valoriza o alimento, qualifica o alimento, dá mais sabor ao alimento. E outra coisa importante também, seria uma terceira campanha que a gente já lançou em 2006, 2005, por aí, faz tanto tempo. Eu cheguei aqui novinho, tinha cabelo preto, é verdade, olha agora que a situação, a situation da aviation. Mas também a mastigação. Isso é muito importante para a absorção dos alimentos pelo próprio corpo. Não é? Então, eu sempre falo, fazer que nem os orientais. Não é? Você deve mastigar, deve beber os sólidos. Ah, mas como é que eu vou beber o sólido? Porque você vai mastigar tanto que ele vai se liquefazer. Deve mastigar os líquidos, ou seja, líquido, por mais líquido que seja, tome-o com parcimônia. Não é? Para que o corpo possa absorver. Tudo isso faz bem para o coração, né? E aí você aumenta a tua saciedade, né? Você mastigando e digerindo melhor, você não precisa de toda aquela comida, você acaba se satisfazendo com pouco. Minha avó dizia uma coisa, minha avó Dedela em Boituva, que eu guardei sempre para mim. Você come para viver, você não vive para comer. Com certeza, com certeza. Agora, uma parte psicológica ligada à parte física, né? Quem ama... Quem ama não precisa ser do sexo oposto, pode ser música, pode ser uma pintura, pode ser viajar. Tem gente que se dá bem consigo mesmo, né? Ama ficar quieto num canto, pensando. Sei lá, você tem de amar alguma coisa. Ajuda o coração. Vontade de viver, ter sempre planos. Eu tenho um plano em cima do outro. Isso é ótimo, porque você libera substâncias no teu organismo o tempo todo que estimula o seu sistema cardiovascular a estar mais equilibrado, né? E isso é importante. Claro, pô. Às vezes o plano, qual é o plano? Mas chega de tanto plano. Às vezes o plano é não fazer nada. Eu não vou fazer nada sem meu plano. Possível. Não é? Mas é gostoso. Bom, esse prefixo musical nos dá conta de que nós vamos para o intervalo. Esse é a manifestação, essa é de Jimmy Sanches. Vai lá, Jimmy. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Mas de jeito nenhum, eu vou deixar de falar da LL Presente. Jamais me esquecerei. Sabe por quê? Porque esta empresa, vejam a fachada todinha de vidro temperado. Essa empresa, dizia eu, está conosco desde o primeiro programa. Diria Barack Obama, since the very first show. Mas não é mole você anunciar um programa durante mais de 12 anos, gente. É um espetáculo. Isso prova a confiança da LL no nosso programa e a recíproca é verdadeira. A confiança do nosso programa na LL Presente. É uma loja fina, é uma loja com artigos diferenciados. Darcy, mas com tudo isso que eu estou vendo, deve ser
hiper, mega, monster, cara, pior que não. Não é. Dê um pulo na LL, bate um papo com as consultoras da LL, passe lá, vai tomar um cafezinho, vai tomar um chazinho. LL Presentes, Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Estamos de volta com o tema número 2532, como identificar um ataque cardíaco, recebendo com muito prazer o cardiologista Dr. Júlio César Lopes. Por que o doutor escolheu esse segmento da medicina? Vem de influência familiar, né? Meus pais são médicos, os dois são cardiologistas, e aí você vem crescendo, ouvindo nesse ambiente e tudo. Aí entrei na faculdade, teve uma época que até pensei em fazer ginecologia, obstetrícia, quando eu fiz meu primeiro parto na faculdade, foi uma coisa emocionante. Mas daí voltei para o estágio da cardiologia e me encaixei ali e encontrei junto a área de medicina esportiva, que é a minha grande paixão. Né? E a ciência tem colaborado bastante com novos estudos, novas teses em relação, logicamente, ao coração? Pois é, né? Está sempre evoluindo. Né? Eu tenho 21 anos de formado, então se pegar as coisas que a gente aprendeu antigamente, elas já estão bem ultrapassadas hoje. Né? Os exames, as máquinas diagnósticas, as cirurgias, né? Cirurgias, os exames complementares, eles estão sempre em evolução, sempre para facilitar o diagnóstico cada vez mais precoce das doenças e a prevenção, você detectar antes de aparecerem os sintomas e deixarem sequelas. Né? E como identificar um ataque cardíaco? Os sintomas clássicos do ataque cardíaco, geralmente ele vem durante um esforço, o indivíduo começa a se queixar que ele está caminhando ou correndo, ou fazendo uma atividade física, e ele sente como se alguém estivesse apertando o peito, como se alguém tivesse enfiado a mão e esmagando o peito. Normalmente essa dor pode irradiar para o braço esquerdo, o ombro esquerdo, pode subir para o pescoço, pode dar um pouquinho de palidez, um pouquinho de sudorese, um mal-estar, assim, aquela sensação de que desmaio, você vai por exemplo. desmaiar. E quando não é uma coisa muito... aquele infarto súbito, agudo, é uma angina, que é um quadro um pouco antes, essa dor ela cessa com o repouso. Então, por exemplo, estou subindo a ladeira, subi as escadas aqui para chegar no estúdio, apertou o peito, doeu, na hora que eu parei, aliviou. É um sinal de preocupação. É diferente daquela dor que se eu viro de lado dói, se eu viro para cá dói. Tá. A dor no peito que muda com postura, você já pode ficar um pouco mais tranquilo, que não é em relação ao coração, entendeu? A dor do coração, ela não interfere com posição. O esforço desencadeia, piora, mas postura não. Agora, às não vezes interfere. existe um aceleramento das batidas cardíacas, tem até expressões populares, o coração parecia que ia sair pela boca, essa coisa. Tem a ver com um ataque cardíaco? Nem sempre. Ou são manifestações diferenciadas do órgão? Podem estar associadas e podem não estar. Você pode ter uma aceleração do teu coração em momentos de emoção. Por exemplo, após o cigarro, após uma bebida alcoólica, durante um estresse, uma discussão, na atividade susto, física. Exato. Uma boa notícia, uma má notícia. Exato. Na atividade física. Isso são aumentos da tua frequência cardíaca fisiológicas, dentro da normalidade. Tá. Aqui, às vezes, acontece o aumento da frequência cardíaca em situações desagradáveis. No caso do angina, do infarto, quando vem acompanhada de uma arritmia. Então, são situações diferentes. Nem todo aumento da frequência cardíaca ele pode ser ocasionado por uma doença. E tem pessoas, inclusive com idades avançadas, né, que têm um batimento cardíaco bem suave, Sim, bem lerdo, às vezes 45, 50, então estou com 200 anos de vida, não tem nada a ver. Chama de bradicardia. Os talassêmicos apontam isso também, né? E o indivíduo que tem uma vida ativa, que não é sedentário, tem uma atividade física regular, ele tende a ter uma frequência cardíaca em repouso bem mais baixa do que o sedentário. O sedentário, você faz um teste aqui, sobe uma escada, alguém que está sedentário e alguém que pratica uma atividade física. O sedentário chega no topo da escada ofegante, com o coração saindo pela boca, como você comentou. Já o indivíduo que pratica uma atividade física regular, chega tranquilo, a frequência cardíaca sobe pouca coisa,
porque o coração está condicionado. Os corações femininos apresentam reações diferenciadas? A mulher tem um coração maior, menor? Não. É normal? Um pouquinho menor, mas é pouca coisa discreta em relação ao peso, ao tamanho. A mulher tem uma particularidade que ela é mais protegida das doenças cardiovasculares do que o homem, por causa do hormônio feminino. O estrógeno é um grande protetor para a mulher. Então, a incidência de infarto, doenças cardiovasculares no homem, até os 40 anos, é bem maior do que na mulher. Depois dos 45, quando a mulher começa a entrar na menopausa, perder um pouquinho essa taxa hormonal, você vê que a incidência dessas doenças começa a querer atingir uma paridade igual ao do homem. Agora, a gente vê casos interessantes, entre aspas, para a ciência, deve ser, né, de ataque cardíaco em jovens, né? Sim. Por que isso acontece? Infelizmente, a gente tem visto muitos casos. Só nesse mês de maio foram 29 relatos, mais ou menos, de morte súbita relacionada ao esforço em indivíduos jovens, que você causa espanto. Quando você... Pelo esforço físico seria? Não. Quando você encontra um caso desse num indivíduo de 35 anos para baixo, você pode arriscar aí que mais de 99% das causas é uma doença cardíaca, porém de origem congênita. Tá, Ele já veio com aquela doença. Exato. Mas nunca teve antes. Nunca sentiu nada antes, perdão. Pode nunca ter sentido. O esforço físico ali pode ter sido o gatilho, pode ter sido o start para desencadear o sintoma. E às vezes o sintoma já vem de uma magnitude tão grande que leva à morte súbita, leva à fatalidade. Mas na maioria das vezes são doenças congênitas. Alguns casos, infelizmente, estão relacionados ao uso de substâncias exógenas. Tá. Um dos pó brancos que você comentou, cocaína, que é muito comum também a gente ter infarto em jovem após o uso Mistura de cocaína. com álcool, aquela coisa toda. Energético, com cocaína e tudo, e anabolizantes. Agora, Uso de doutor, anabolizantes existem... esteroides. sim. Existem patologias nas quais a pessoa, ou com as quais a pessoa passa a vida inteira, né, numa zona meio de risco e não acontece absolutamente nada e a pessoa falece com 85 anos, por exemplo? Tem, às vezes você tem achado de exame, quer dizer, aqueles indivíduos idosos que você, porventura, ou por uma outra situação, ou vai fazer uma cirurgia de determinada patologia, você faz um exame e descobre uma alteração que aí você não consegue prever há quanto tempo ele tinha, porque são históricos de nunca ter feito um exame complementar, uma prevenção. Inclusive com avanço científico de novos aparatos. Mas né? que manteve ele ali, porque às vezes ele é um indivíduo que não exigia muito do próprio organismo, levava uma vida tranquila. No sapatinho. E não era sobrecarregado. E aí assim vai. E às vezes você tem um hipertenso silencioso, que é um dos grandes problemas. Porque você vai examinar, ele está com a pressão alta, ele até olha desconfiado. Minha pressão sempre foi boa, mas não é que sempre foi boa. Você nunca teve nada, nunca teve nenhum sintoma, e às vezes acontece. Isso não quer dizer que uma pressão alterada, once in a blue moon, que nem dizia Ronald Reagan, né? Uma vez na vida, outra na morte, uma vez na vida, outra na vida, que pode ser fruto de um momento, por exemplo. Você não considera o indivíduo hipertenso como uma única medida. Tá. Por exemplo, se eu chegar aqui em você, medir a tua pressão, está alta agora, pode ser porque você esteja emocionado de estar me entrevistando. E é verdade, a recíproca pode ser verdadeira também. Exatamente, entendeu? Aí o que eu falo? A gente pode estar tenso, eu tenho que prestar Exato. atenção para fazer as perguntas. Ele está me respondendo uma, já estou engatilhando outra. Não é? Mas é por aí. Aí o que a gente orienta? Vamos medir essa pressão mais vezes? Vamos medir mais umas 3, 4 vezes durante uma semana, 10 dias. Vamos fazer uma média? Medir uma vez está alta, todas as outras 10 vezes estava normal. Bicho, esquece aquela. Esquece, passa o batido. É que às vezes também o cara fica encanado. Entendeu? Ele mede uma vez, está alta, ele fala, putz, estou com a pressão alta. Aí fica encanado. Aí entra aquela síndrome do avental branco. O paciente chega no consultório, fica ansioso e a pressão está alta. Ele mede fora do consultório e a pressão está normal. Então você tem que saber distinguir isso. Ou então ele chega já à beira da morte, né? Aí o médico fala, não, isso não é nada, você não tem nada, filho. Dá um placebo para ele, não tem absolutamente nada. Né? Porque a parte psicológica influencia muito, né, doutor? Muito. Principalmente com a vida competitiva que a gente leva, né? Apesar de tudo, toda a modernidade, a gente leva um ritmo de vida muito estressante. Seja a parte econômica, seja a parte afetiva, seja trânsito, se acorda atrasado, sai atrasado e pega trânsito.
Então você chega no final do dia sempre com aquela sensação de que faltou alguma coisa para você fazer. E isso vai sobrecarregando, lá e leva a ansiedade, leva a depressão e tudo isso. Com os últimos acontecimentos políticos do mundo da economia, né, 11 milhões de desempregados no nosso país como um todo, isso vai refletindo como uma bola de neve, não é? Vai. Porque essas pessoas que foram demitidas, né, os seus patrões, digamos assim, caíram também no down market, no mercado para baixo, já não fazem tudo o que faziam antigamente, não é? Tem refletido nos índices de ataque cardíaco? Tem, principalmente em chefes de família, né? Porque carrega tudo por trás, os filhos, a escola do filho, a manter a casa, manter o padrão de vida. Então, isso gera uma ansiedade, gera um nível de pressão arterial mais elevado. Ele acaba cortando do teu orçamento uma qualidade de vida, né? No sentido de cortar a atividade física, seja na academia. Aí já não dorme direito, já não dorme, levanta estressado. O sono não é adequado, para de fazer exercício porque precisa economizar, já não come mais aquela comida, já não tem a sua atividade de lazer, a tua viagem, o teu passeio. O que a pessoa vai encontrar no www.falandodecoração.com? Esse é um blog que eu criei, onde tem vários assuntos, inclusive esse que a gente está comentando. O paciente pode entrar, não só o paciente, como qualquer pessoa pode entrar, mandar sugestões, tirar dúvidas. Na medida do possível, eu acabo respondendo, né? Lógico que tem coisas que não dá para você responder via online, somente em consulta mesmo, mas tem artigos bem interessantes e vale a pena você perder uns minutinhos ali para encarar. Dr. Júlio César Lopes, cardiologista, participando do tema Como Identificar um Ataque Cardíaco. Obrigado, doutor Júlio. Obrigado por ter vindo. Gente, não percam à meia-noite o programa Clique Noite com ele, Edmir Cleto, e o J Mais à meia-noite e meia. Va bene per ore solo. Una buona sera a tutti. Dormire con Dio, parliamo domani, riposare in pace. Ci vediamo domani, bella. Ciao. Fui. O mundo vive de sofrimentos, porém poucos são dignos de um coração bondoso.